eu sou a Soraya Magdanello e esse é o Logística Plus, a plataforma da Plus Cargo para deixar você sempre bem informado sobre como fazer bons negócios no comércio exterior. Qual é o papel das empresas e dos profissionais na transformação socioambiental? Um tema cada vez mais presente no mundo corporativo e que desafia profissionais a entender qual a maneira certa de mobilizar pessoas para uma questão urgente para toda a sociedade. E para falar sobre esse tema, eu convidei a Amanda Costa, que é embaixadora da Juventude da ONU, mobilizadora das redes do Youth Climate Leaders, colunista da Agência Jovem de Notícias. Ela é entusiasta pela Agenda 2030, com o objetivo de mobilizar jovens para construírem um mundo inclusivo, colaborativo e sustentável. Seja bem-vinda, Amanda. É um grande prazer receber você aqui com a gente. Perfeito, Soraya. Oi, gente, tudo bom? Prazer. Quero dizer que é uma honra estar aqui. Tenho certeza que as nossas conversas, as nossas trocas vão ser muito potentes. Então, se você quer furar a sua bolha, se você quer expandir a sua visão de mundo, eu te convido a ficar até o final, porque vai ser maravilhoso. Amanda, conta um pouco para a gente sobre a sua trajetória profissional, uma liderança tão jovem, engajada em temas tão importantes. Boa, eu vou ser breve aqui, mas eu gosto de trazer alguns marcos que foram decisivos para eu estar onde eu estou hoje e com certeza, se eu não tivesse feito alguma coisa antes, a gente não estaria tendo esse papo agora. Mas, gente, eu sempre fui nerd, eu sempre fui muito estudiosa, mas em determinado momento da minha vida eu encontrei o futebol e me apaixonei. Comecei a jogar na escola, depois fui para essas escolinhas de futebol. E passei na peneira da Portuguesa. Então, joguei, gente, joguei na Portuguesa, disputei a final do Campeonato Paulista no Pacaembu. Só que teve um momento que os meus pais me chamaram para conversar. Foi no final da minha categoria sub-17. E aquela conversa, assim, sabe, de pais que se preocupam, tipo, filha, que você vai fazer da vida? Quando você vai arranjar um emprego? Mas gente, eu já estou trabalhando aqui, como vocês enxergam o futebol como emprego? Infelizmente, o futebol no Brasil, ele não é muito valorizado, né? Então, apesar de eu enxergar como um emprego, eu não era remunerada como se fosse um emprego, assim, CLT e tudo mais. E aí eu saio do futebol e decido fazer cursinho. Faço cursinho durante um ano, passo na faculdade que eu quero, e aparece a oportunidade da minha vida. Recebi uma oportunidade para ir para os Estados Unidos trabalhar como camp counselor, que é monitora de acampamento no summer camp. E meus pais pediram para escolher, porque a gente não tinha grana para fazer os dois, sabe? Me manter na faculdade e fazer o intercâmbio. Aí eu falei, tchau, gente, tchau, família, tchau, pais, tô indo. Fui para os Estados Unidos, trabalhei lá e naquele lugar a minha mente expandiu. Eu falei, uau! Nessa viagem nos Estados Unidos, eu vi que o mundo é abundante, que o futuro é brilhante e que eu poderia construir minha trajetória. E aí, depois, quando eu voltei para o Brasil, eu entrei na faculdade, entrei em outra faculdade, não tinha mais saco para fazer cursinho de novo. Entrei na Envy Morumbi e comecei a trabalhar para ajudar os meus pais como jovem aprendiz no escritório de advocacia. E eu lembro, Soraya, que no primeiro dia de aula, eu entendi o que era desigualdade social. Porque, sendo bem sincera, eu me achava a rainha, maravilhosa, chique. Fui para os Estados Unidos, fiz intercâmbio, trabalhar como camp counselor, num summer camp, num summer job. Num contexto de periferia, você sair do seu bairro, sair do seu estado, já é uma coisa muito uau. Então, imagina você fazer uma viagem internacional. Menos de 5% da população brasileira fala inglês. E quando a gente faz um recorte racial, quando a gente olha para as pessoas pretas, essa taxa cai para 1%. Então, na minha realidade, nossa, se a Mandinha fez intercâmbio, que chique. Mas aí, no primeiro dia de aula, eu vi que isso era uma realidade muito comum na classe média alta, na classe alta. E eu sempre tive algo dentro de mim de, eu quero me destacar, eu preciso me destacar. Mais tarde, analisando o racismo estrutural e me reconhecendo enquanto mulher preta, eu descobri que essa vontade assim, de me destacar é porque quando eu era pequena, as minhas amigas ouviam que elas eram inteligentes, porque elas eram mulheres brancas, meninas brancas. A Amanda ouvia que era esforçada, que era determinada, que era estudiosa. Então eu cresci com esse intelecto de quero me destacar, eu não sou inteligente, eu preciso ser estudiosa, eu preciso ser esforçada, eu preciso andar mais, eu preciso correr mais, eu preciso estudar mais. Então, naquele momento, no primeiro ano da faculdade, eu pensei, o que eu posso fazer para me destacar nesse lugar?
E aí falei para os meus pais, tudo bom? Quero estudar espanhol, quero aprender minha terceira língua. Aprendi espanhol, juntei todo o meu salário de jovem aprendiz, mais o VR, que eu troquei com meu pai, com minha marmita todos os dias, mas fiz esse trato com meu pai. E depois de 1 ano e 4 meses, eu fui para a Espanha para trabalhar como professora de inglês num acampamento de verão da Lainca Zaragoza. Foi maravilhoso, a viagem foi incrível, conheci gente do mundo inteiro e voltei com essa certeza no meu coração, que era isso que a minha alma buscava, sabe? Era por isso que o meu coração cantava, para conhecer outras realidades, países, comidas, cultura, bem discurso de internacionalista. Aí eu voltei para o Brasil e apareceu tipo, a oportunidade da minha vida de eu representar a juventude brasileira numa conferência da ONU, a COP23. Eu falei, uau, é o meu sonho, quero! Só que eu não tinha dinheiro. E aí eu falei, tá bom, vamos fazer esse dinheiro. Resumindo a história, a gente conseguiu fazer dinheiro, conseguiu uma bolsa para ir para a Alemanha. E na Alemanha, na COP23, conheci o pessoal do Engajamundo. Soraya, você já ouviu falar do Engaja? Não. Não. O Engaja é uma ONG de jovens que trabalha para capacitar a juventude brasileira para se inserir em espaços de tomada de decisão. Porque a gente entende que quando fala sobre crise climática, sustentabilidade, biodiversidade, está falando sobre o nosso futuro. Então, por que a gente não está lá, junto com aqueles homens brancos, velhos, héteros, cisgêneros, dando pitaco e decidindo o nosso futuro? Então, a gente tem todo um trabalho de capacitação para que quando esse jovem vá para esse lugar de protagonismo, não seja apenas um jovem bonito que vai tirar foto sorrindo com o tomador de decisão, mas vai ser um jovem com poder argumentativo, com propriedade de fala, que vai cobrar uma política pública, que vai cobrar determinado projeto. E aí, imagina eu com 21 anos ouvindo esse discurso que eu acabei de falar para você, porque, tipo, uau, 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 quero isso para minha vida. E aí eu conversei com o pessoal do Engaja, falei, quero ser engajadinha, quero fazer isso que vocês estão fazendo, não faço ideia do que vocês estão fazendo, mas quero estar junto. Eles falaram, entra na rede, é de graça, qualquer pessoa pode se engajar. Então, se você que está escutando esse podcast tem entre 15 até 29 anos, procura Engajamundo, que, muitas oportunidades, você vai arrasar na vida. Enfim, focando aqui na nossa conversa, na nossa trajetória, eu voltei para o Brasil, isso foi em 2017, que eu fui para a Alemanha, voltei para o Brasil em 2018. Comecei a trabalhar numa multinacional japonesa como estagiária de projetos estratégicos. Entrei para o Engaja, comecei a fazer várias ações. Virei coordenadora do GT de ODS, do Grupo de Trabalho sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. No final do ano, eu fui para a COP24, a Conferência de Clima da ONU, para trazer essa representatividade jovem para esse espaço de tomada de decisão. Voltei para o Brasil em 2019. Minha mente bugou, porque, tipo, por um lado, no Engaja, eu tava fazendo coisas muito maravilhosas, sabe? Tendo reuniões com tomadores de decisão global, falando com o pessoal da ONU, voltando aqui para o Brasil, pressionando os tomadores de decisão para criarem políticas públicas, para territorializarem as agendas. Então, tinha a reunião de advocacy, ia para Brasília. E aí, na empresa, eu só fazia as coisas de estagiárias. Não que coisa de estagiário seja ruim, mas eu sentia que eu não era aproveitada na minha potência. E aí, somando-se a isso, eu estava numa rotina bem louca, assim, de manhã, acordava às 5 horas, para ter meu tempo com Deus, eu sou apaixonada por Jesus. Depois ia para a faculdade, à tarde ia para o estágio, à noite fazia as coisas do Engajamundo, que eu era coordenadora. Ia dormir, sabe, 11h30 para acordar às 5 da manhã. E eu ficava morta, cansadíssima, porque, sabe, não é sustentável a longo prazo. Aí eu fiz um trato com os meus pais para ter o último ano, que foi 2019 para mim, para eu estudar, para fazer trabalho voluntário, para fazer as coisas que faziam sentido. E em 2020, eu ia trabalhar e fazer essas coisas de adulto, sabe, gente? Que na minha cabeça tinha divisão, mas depois eu vi que não tinha. E eu entendo o lugar de vantagem social que eu estava, porque meus pais falaram, filha, arroz e feijão não vai faltar. A gente não vai te dar dinheiro para ir para o seu solê, porque, enfim, né, contas precisam ser pagas, mas pode fazer seus solês que a gente vai te apoiar. Eu falei, gente, tá bom. Gente, eu chorei tanto, tanto, tanto. Mas tomei a decisão mais doida que eu poderia ter tomado. Tipo, no último ano da faculdade, depois de uma semana que eles renovaram meu contrato, eu conversei com meu chefe e pedi demissão. E foquei no voluntariado, foquei no TCC. Por conta dessa saída, eu tive mais tempo para me engajar no que fazia sentido para mim. E aí eu acabei entrando, passei no processo seletivo do Global Shapers Community, que é uma iniciativa do Fórum Econômico Mundial,
com jovens transformadores ao redor do mundo que têm potencial para mudar as suas realidades. Entrei na rede e foi tipo, pá! Meu mundo explodiu pela terceira vez, porque eu saí de um nível e me conectei com pessoas muito uau, assim, pessoas muito maravilhosas, pessoas que estavam de fato transformando o mundo. E na minha cabeça, tudo que eu vivia no Engaja era tipo, ai, um sonho bonitinho de jovem, gente. Mas já teve um tempo que eu precisava acordar e entrar no mundo real, sabe? Começar a estar numa empresa, a vestir terninho e roupa social, e entrar das 9 às 6. E naquele momento eu vi que não, que eu poderia construir minha realidade, que eu poderia construir meu futuro, que eu poderia construir o que fazia sentido para mim. E aí, por conta dessa rede, eu comecei a ter acesso a muitas oportunidades. E uma dessas oportunidades foi um edital do United People Global, que estava selecionando jovens do sul global que tinham ideias para transformar sua realidade. E aí, a minha maior dor enquanto ativista foi que, olha como eu sou chique, vou para a ONU, falo sobre crise climática, mas quando eu volto aqui para a quebrada, quando eu volto aqui para a periferia e eu tento levantar esse discurso, a galera não quer ouvir. E quando a gente pensa na crise climática, são as pessoas pretas, periféricas, indígenas, quilombolas, os mais impactados. Então, por que essa galera não está lá na ONU? Por que essa galera não está trazendo esse diálogo? E por que quando eu voltei desse ambiente de discussão global, a galera aqui do meu território, da minha comunidade, não quis me ouvir? E aí eu percebi que existe uma lacuna social que afasta esses desafios globais da ponta. E a ideia que escrevi no relatório é criar uma plataforma, criar um projeto para fazer uma ponte esses dois mundos. Porque eu percebi que eu consigo dialogar com diferentes atores e consigo transitar em diferentes espaços. Eu estou num ambiente de privilégio, eu estou inserida na branquitude brasileira, mas eu sou uma mulher preta da periferia. Estou aqui na quebrada, estou aqui com a galera, tipo, salve Brasilândia. Se alguém estiver ouvindo, aqui é Brasilândia. Enfim, e eu quis usar esse lugar como uma potência para conectar esses dois mundos. E a ideia passou, fui para os Estados Unidos, fiquei uma semana numa ilha sustentável que chama Hurricane Island, tipo, um sonho de ilha, tipo, a água que a gente tomava banho era de captação de chuva, o banheiro era de compostagem, a comida que a gente se alimentava era da horta, o gás da cozinha era o gás que vinha do banheiro. Então eu vi que a sustentabilidade era real, sabe? Que a sustentabilidade não é apenas um discurso bonito, mas que ela pode virar algo tangível a partir do momento que a gente coloca grana, que a gente coloca investimento de fato. E aí eu voltei para o Brasil com essa ideia, desenvolvi meu projeto, que hoje é o Perifa Sustentável. Quem quiser seguir lá no Instagram é @Perifa Sustentável. E comecei a implementar, fazer vários projetos, dialogar com as comunidades periféricas para falar dessa agenda, para falar o que a gente poderia fazer para territorializar esses objetivos a partir dos recursos que a gente tem. Também terminei meu TCC e aí chega 2020, né? Tava com vários planos. Nossa, 2020 vai ser incrível, vou viajar o mundo todo, internacionalista. E aí, em março, estoura a pandemia aqui no Brasil. Eu falei, ai, tá bom, Deus, tá tudo certo, Jesus, é só um mês, né? Vamos lá, é um mês de treinamento, vamos ler a Bíblia, vamos ler os livros, escrever uns textos que já passa. Não passou, né? Se a gente parar para pensar, a gente está até agora em tempos pandêmicos, mas os meus pais começaram a perguntar, tipo, e aí, filha, o que você vai fazer da vida? A gente fez um trato, assim, ano passado. Eu falei, ai, meu Deus, tá bom, vou ter que procurar emprego aqui. E aí, eu falei, cara, preciso de um emprego, mas eu não quero qualquer tipo de emprego. Eu não quero sair mandando um currículo para abandonar tudo que eu construí e me enquadrar nesse sistema capitalista de supremacia branca que faz os ricos ficarem mais ricos e os pobres ficarem mais pobres. Eu olhava, assim, organizações que eu queria trabalhar, pessoas que estão fazendo coisas legais, quero entrar nesse universo, quero me conectar com elas. E saí adicionando várias pessoas no LinkedIn, mandava mensagem, falava, oi, meu nome é Amanda, tudo bom? Estou nesse momento de transição, de ingressão no mercado de trabalho e gostaria de tomar um café de 30 minutos com você. Você topa? Algumas pessoas me ignoravam, outras falavam não, e algumas falaram sim. E essas pessoas que falaram sim, quando a gente tomava esse café, no final eu sempre falava, me indica 3 pessoas para tomar outro café e 3 organizações que eu deveria conhecer. E aí foi aumentando esse tempo de debate, de saber dessa realidade. E uma dessas conversas, eu conheci a Clarissa, que é do Youth Climate Leaders, que me convidou para trabalhar na organização. E aí, estou no Youth Climate Leaders até agora. E depois apareceram outras oportunidades, e uma delas é um projeto que eu estou fazendo com o Facebook e com a Cifrinet para falar sobre cidadania digital para as escolas públicas. Estou escrevendo um livro, gente, com alguns amigos sobre
aprendizagem autodirigida e estou desenvolvendo um curso, vai sair agora em dezembro, sobre diversidade. Então, se você tem interesse, me acompanhe nas redes sociais que vocês vão saber disso logo mais. Que delícia esse seu entusiasmo e que difícil, né? Que caminho difícil, mas que bom que o seu entusiasmo é maior do que toda a dificuldade que você teve no caminho, né? Fico muito feliz. Amanda, conta pra gente qual a importância do papel do ativista e cidadão digital para os dias atuais. Boa, ótima pergunta. Quando a gente analisa essa geração dos milênios, a gente vê pessoas que têm uma postura muito parecida com a que eu tive, que não quer apenas fazer dinheiro, não quer apenas trabalhar numa grande organização e ser um grande CEO, mas essa geração traz uma essência muito forte de eu quero utilizar a minha força produtiva para transformar o mundo. Eu quero que o que eu faço deixe um legado, tenha um propósito e que as vantagens sociais ou os privilégios que eu tenho possam transformar minha geração, para que outras pessoas possam ter essas oportunidades. Por conta da internet, a gente tem uma democratização dos temas, a gente tem uma democratização do conhecimento, e a gente percebe que a gente pode fazer o que a gente quiser. E eu acredito que essas pessoas que se enxergam enquanto ativistas têm isso bem forte no coração, de que eu posso ser um ativista dentro da minha empresa. Muitas pessoas, assim, principalmente essa classe mais madura, mais experiente, acha que para ser ativista, ai meu Deus, tem que ir lá no Greenpeace, segurar a bandeirinha e falar salvem as baleias. Tipo, também, gente, é uma forma de ativismo. Mas a gente pode ser ativista onde a gente está. Se você decide não comer carne na segunda-feira para combater a crise climática, você já está sendo ativista. Se na sua empresa você deixa de imprimir uma folha para poupar recurso, você já está sendo ativista. Se você, ao invés de pegar um copo descartável e tomar o seu cafezinho às 3 da tarde e leva a sua caneca chique, que você, sabe, personaliza da forma que você quiser, você já está sendo um ativista. Então, na minha concepção, ser um ativista é você mudar a sua forma de pensar. Se a gente quiser falar chique, falar, mudar Pequenos o seu mindset. atos, né? Exatamente. E encarar encarar isso de uma forma mais, é o dia a dia, é o que a gente faz, sabe, nas pequenas atitudes. Se cada um fizer um pouquinho, né? Exato. Soraya, me conta você que eu tô falando muito. Fala 3 atitudes ativistas que uma pessoa que está dentro desse ambiente corporativo pode tomar hoje, nesse momento que está escutando o podcast, para ter uma atitude mais sustentável, para contribuir mais com o planeta. Olha, Amanda me fazendo de entrevistada agora. A gente aqui na Plus Cargo, nós temos várias ações, várias mini ações também, né? Por exemplo, como você falou do copo de descartável. Nós não temos nada descartável, nem para quando tem festa, nada. Tudo copo de vidro, tanto que esses aqui de bar que a gente usa, as xícaras, aqueles negocinhos de mexer, café a gente não usa porque é de plástico, impressão só quando é necessário e ainda assim frente e verso, as nossas impressoras elas já são programadas para imprimir frente e verso, então a gente não tem a opção de não ser frente e verso. A gente tem a separação dos lixos, né? Uma coisa que a gente ia fazer agora em 2020, mas com a pandemia a gente não conseguiu, porque não tem ninguém no escritório, quer dizer, não tem ninguém não, o escritório aqui em São Paulo de 45 pessoas, tem 3 trabalhando, então a gente ia tirar os lixos debaixo da mesa para fazer com que as pessoas gerem menos lixo. Além da campanha das tampinhas, de plástico, a outra tampinha de lata, que a gente também recolhe, nós temos campanha de doação de meias, de roupa, o ano inteiro. Fica uma caixa com as nossas doações. Então, a gente procura fazer com que as nossas... que a Plus Cargo, pelo menos, seja mais... prejudique menos o meio ambiente, sabe? Nós temos, a gente até fez agora, faz acho que um ano e meio, um texto falando sobre o meio ambiente. A gente tem um projeto, a gente tem tantos projetos aqui que se eu for ficar falando, a gente vai estourar o tempo do nosso programa.
Mas nós temos muita, assim, a gente se dedica muito a deixar as pessoas pararem de fumar também, porque a bituca do cigarro ela é super nociva para o solo, enfim, tem uma série de coisas que a gente faz. Amanda, e agora eu vou voltar a pergunta para você, tá? A gente, já que estamos falando aqui em sustentabilidade, as pessoas voltaram as suas preocupações para o clima em 2020, né? Por conta de todos os desastres ambientais do mundo. Como as pessoas podem contribuir para o aumento do alcance desse tema? Todos podem exercer esse papel que a gente está falando aqui de pequenas soluções, né? Quais são os principais desafios socioambientais para as pessoas? Brilhante pergunta, Soraya. Você está fazendo umas perguntas muito boas. A gente pode pensar em 3 tipos, e depois eu quero te ouvir também para a gente conseguir democratizar esse discurso, que eu sei que tem muito conhecimento aí, e esse conhecimento precisa ser transbordado. Mas a gente pode dividir... vai marcar o café de 30 minutos. Boa, com certeza. Mas a gente pode dividir essas soluções em 3. Soluções a níveis individuais, a níveis coletivos e a nível político. Individual é o que você pode fazer no seu dia a dia. Então, desde você evitar fumar, porque, enfim, você vai estar cuidando do seu corpo e também cuidando do seu planeta. Você pode optar ir de transporte público ou de bicicleta para o seu trabalho. Você pode optar a cozinhar mais, ao invés de pedir tanto iFood ou Uber Eats ou o aplicativo que você usa para usar comida, porque isso tem um peso tanto na questão do plástico quanto um peso na questão de emissão vindo do deslocamento dessas pessoas que vão entregar sua comida. E tem também as ações coletivas, que são as organizações enquanto grupo, enquanto organização, enquanto coletivo ou enquanto empresa. Quando você me conta que vocês têm vários projetos e estão super engajados com essa temática, vocês já estão tomando essa iniciativa, esse protagonismo para lutar contra a crise climática. E quando a gente pensa em empresa, quando a gente pensa em grupos organizados, o impacto é maior. Agora, pensa nisso, nesse impacto a nível nacional, a nível de política pública. Quando a gente olha para o governo, quando a gente olha para o poder de mobilização do governo, a gente está falando de milhões. Quando a gente pensa em indivíduos, são pessoas, é um número único. Quando a gente fala de organizações, é um grupo. Então, são algumas centenas, mas quando a gente fala de políticas públicas, quando a gente fala de governo, são milhões. Então, a gente precisa de políticos engajados na causa climática. A gente precisa de políticos que vão construir políticas públicas para amenizar, para mitigar e para adaptar as nossas cidades, para construírem cidades resilientes. Porque a crise climática está acontecendo e a gente já está sofrendo os impactos. A questão é, os povos vulneráveis vão sofrer mais do que a galera privilegiada. Mas a gente pode tomar atitudes para que esse impacto seja minimizado. E talvez você esteja ouvindo aqui a Amanda falando, ai meu Deus, que menina, uau! Mas eu não posso fazer nada, eu estou aqui na minha empresa, eu sou analista e o que eu faço é digitar o dia todo. Querido ou querida, ai meu Deus, você pode fazer muita coisa. Começando pela sua alimentação, pode optar por comer mais peixe ou frango, diminuir o consumo de carne, pode optar por utilizar produtos biodegradáveis, pode optar por utilizar maquiagens veganas para as mulheres divas, arrasadoras, caringadas. Enfim, tem diversas soluções que a gente pode olhar, mas eu quis pontuar essas 3, soluções a níveis individuais, coletivos e políticos. Amanda, e o mercado ele fala muito de ações para a sustentabilidade, mas a gente pensa que só as ações grandiosas têm espaço, né? E a gente já falou que não, né? O que as empresas de médio e pequeno porte podem fazer no cenário para ter um mundo mais sustentável? Eu já contei tudo que eu faço. Além disso, você tem alguma outra ideia? Até para mim, né? Tenho várias ideias. A primeira coisa que eu gosto de pontuar quando a gente fala de sustentabilidade, geralmente a galera acha que é o pessoal roots, good vibes, que abraça a árvore e sabe, acampa e fala, vou viver da natureza, tipo, essa galera mais good vibes. Mas não, falar sobre sustentabilidade é você diminuir as desigualdades sociais, fomentar uma economia inclusiva, ao mesmo tempo que você é ambientalmente responsável. Então, a gente pode olhar para esses 3 pilares, para o econômico, para o social e para o ambiental. Olhando para a parte social,
vocês estão escutando a gente, você também, Soraya, reflita consigo mesmo. A minha empresa, ela é diversa? Quantos pretos tem na minha empresa? Quantas pessoas trans tem na minha empresa? LGBTQIA+. E não basta ter essas pessoas, estagiária, aqui nosso programa inclusivo de estagiários, gente, somos antirracistas. Não, a gente precisa de pessoas pretas em cargos de tomada de decisão, pessoas pretas falando a partir desse lugar e tendo poder opinativo, tendo poder de argumentação, espaço para serem ouvidas. Isso também equivale para as pessoas trans, para as pessoas LGBTQIA+. Muita empresa fala, nós somos sustentáveis, estamos engajados na Agenda 2030. Mas, infelizmente, não passa de um discurso bonito. E a gente não precisa de mais discurso bonito. A gente precisa de pessoas engajadas que estão comprometidas com o futuro do nosso planeta. Porque se a gente não tiver essas pessoas, a gente não vai ter mais planeta. Então, esse foi apenas uma das coisas que a gente pode olhar, que é para a diversidade, tanto diversidade racial, diversidade de mulheres em cargos de tomada de decisão, diversidade de gênero, enfim. Olhando para essa parte ambiental, tem algumas empresas que financiam projetos. Então, procurar um coletivo, procurar uma organização, uma ONG, onde você possa apoiar a causa que essa ONG está trazendo. Porque às vezes você fala, ai, gente, olha que triste, queimada no Cerrado e na Amazônia, mas está tão longe de mim, eu não posso fazer nada. Eu quero morrer quando escuto essas falas. Porque a gente sempre pode fazer alguma coisa. Então, se você tem esse poder financeiro, você pode financiar as empresas, você pode financiar as organizações que estão nesses lugares, que estão tomando essas ações. Porque às vezes você não vai estar lá no impacto direto, na ponta, mas você pode ajudar e fomentar o trabalho de quem está nesse lugar. E aí a gente consegue ser tanto ambientalmente responsável quanto economicamente inclusivo. E como as lideranças das empresas podem ajudar e ser um agente da transformação para esses temas tão urgentes? Boa. Antes de responder, eu quero convidar todos que estão escutando a respirar profundamente e pensar o que você pode fazer para ser essa solução que a Soraya trouxe de uma forma tão maravilhosa. E a gente pode fazer isso junto. Vamos fazer uma respiração, todo mundo, gente. Fecha os olhos. E aí, eu gostaria que vocês anotassem as coisas que vão borbulhar no seu coração quando eu trazer um pouco dessa resposta, porque cada pessoa tem uma solução. Eu acredito que todos nós estamos na Terra porque a gente tem uma missão e a gente pode complementar a missão um do outro. Mas se você que está escutando deixar de cumprir a sua missão, eu não vou conseguir cumprir a totalidade da minha. Então, já pega a caneta, pega o bloquinho de notas e vai anotando. Mas o ponto principal é a gente se enxergar como parte do problema. Tipo, como assim, Amanda? Parte do problema? A gente só consegue se enxergar a parte da solução se antes a gente se enxerga como parte do problema. Eu entendi que o fato de eu comer carne todos os dias, além de, nossa, que gostoso, gente, um churrasquinho, um filé mignon, uma linguiça. Além dessas questões, eu estava financiando o desmatamento na Amazônia. Então, eu me enxerguei como parte do problema e eu decidi mudar. Eu decidi ser parte da solução. Então, depois de a gente ter essa reflexão interna e ver o que as nossas ações estão causando no mundo, a gente consegue mudar essa postura individual. Depois disso, vem diversas questões. Um exemplo, a gente começa a procurar pessoas para potencializarem essa transformação. Então, decidi que vou diminuir meu consumo de carne na segunda. Gente, eu não vou passar vontade sozinha, vou levar uma amiga comigo no restaurante vegano. Então, você já acaba mudando as pessoas que estão ao seu redor. E aí as pessoas vão te perguntar, tipo, meu, olha esse churrasco aqui, pingando sangue, que delícia. E aí você fala, meu, escutei uma menina num podcast falando sobre o impacto da carne no meio ambiente e decidi um dia da minha semana tirar a carne. Você quer se juntar a mim? E aí você vai começando a ampliar o seu impacto. Quando a gente pensa em lideranças, a gente não está falando de pessoa sozinha, que é aquela pessoa, tipo, aquele guru ermitão que vai para a montanha, medita e só come, sei lá, mato ou se alimenta do sol. Quando a gente pensa em líderes, a gente está falando de pessoas persuasivas e pessoas que têm uma causa, pessoas que têm uma mensagem que arde no coração delas e vão transbordar essa causa. Vão fazer com que essas informações que essa pessoa tem alcancem outras pessoas com o objetivo principal de fazer com que esse impacto positivo
seja uma realidade no ambiente que essa pessoa ocupa. Muitas vezes eu escuto, ai, Amandinha, mas eu não sou líder, então eu não posso fazer nada. Eu quero morrer quando escuto isso. Porque todos nós somos líderes, só que esse sistema que a gente vive faz com que a gente não se enxergue nessa posição. Porque é um sistema que faz com que a gente se enxergue na média, que faz com que a gente seja medíocre. E ser medíocre não é ruim, só quer dizer que a gente está na média. Só que eu gostaria de convidá-los a sair dessa massa populacional que acaba reproduzindo diversos padrões sociais sem pensar por que está fazendo isso. Então, o primeiro exercício que eu quero que vocês anotem aí no papelzinho, gente, é por que eu faço o que eu faço? Por que eu estou trabalhando na minha empresa? Qual que é o meu propósito aqui? Depois de você descobrir o seu porquê, vai ser muito mais simples de você se enxergar como líder e enxergar o que você quer fazer nesse mundo. E a segunda coisa que eu gostaria que vocês anotassem é... Nossa, muito papo de coach, gente, mas é real e funciona. A segunda coisa que eu quero que vocês anotem é qual o legado que eu vou deixar para a humanidade. Porque a nossa vida é maravilhosa demais para a gente fazer alguma tarefa apenas para ganhar dinheiro. O trabalho de vocês pode mudar, pode transformar o mundo. Então, comecem a se enxergar nesse lugar. Comecem a se ver como um agente de transformação, como líderes que vão acelerar essa mudança que já está acontecendo. Porque enquanto a gente está falando sobre sustentabilidade, sobre liderança, países da Europa e a China já estão vivendo essa mudança. O futuro, ele não é temporal, não é tipo, daqui 3 anos o futuro vai chegar. Não, o futuro ele é social e geográfico. E está na hora dos brasileiros verem a potência que nós somos e começar a acelerar esse futuro, porque ele já está acontecendo. Eu quero agradecer o privilégio de ter tido a sua presença no nosso programa. Muito obrigada e parabéns pelo trabalho maravilhoso que você está desenvolvendo. E muito obrigada por trocar tanta informação com a gente, mesmo. Ai, meu Deus, eu tô me sentindo muito chique. Soraya, eu que agradeço, foi ótimo trocar ideia com vocês, foi ótimo compartilhar um pouco das minhas vivências. Caso alguém queira conhecer um pouco mais do meu trabalho, pode me seguir nas redes sociais, o Instagram do meu projeto é @perifa-sustentável, o meu pessoal é Amandinha C. Costa, meu LinkedIn é Amanda da Cruz Costa. Se vocês quiserem trocar ideia, conversar, eu sou super acessível, é só chamar no contatinho que a gente aprofunda esse papo. E o último pedido para vocês, o último convite, na verdade, é uma frase que eu carrego tatuada no meu coração, que é: nós podemos construir o nosso futuro, mas a gente só constrói esse futuro quando a gente é grato. Então, tem uma mensagem que me guia, que eu quero entregar para vocês, que é: sempre grato, nunca conformado. Então, sejam gratos pelo que vocês têm hoje. Às vezes, vocês não estão super contentes com a posição que você está, o que você está fazendo, mas respira, agradece e não se conforma. E fala, tá, esse é o meu cenário, o que eu posso fazer para deixar esse cenário um pouco mais maravilhoso? Que aí as respostas vão começar a aparecer. Soraya, muita, muita, muita gratidão. Foi lindo, esse papo foi maravilhoso. Foi lindo. E a gente foi lindo mesmo. E a gente vai estreitar essa parceria, essas trocas. Quando passar coronavírus, esse café vai ser presencial, com certeza. Com certeza. Vou te esperar aqui na Plus Cargo. Vai ser um prazer enorme receber você. Muito bom mesmo. Eu quero conhecer mais sobre os seus projetos. Enfim, a gente vai bater um papo bem legal. E você ficou com alguma dúvida sobre esse tema ou precisa de ajuda para entender como fazer o transporte internacional da sua carga? A Plus Cargo agora tem um WhatsApp para que você possa conversar diretamente com o nosso time de especialistas. O contato está no nosso site. Esperamos a sua mensagem. Obrigada e até a próxima.